Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques. E nessa aula de hoje, nós veremos como é que os hormônios eles conseguem se comunicar e desempenhar uma resposta celular. Então nós vimos que os hormônios, vimos a classificação dos hormônios em relação às suas características químicas, Então nós temos os hormônios derivados das proteínas e dos polipeptídeos, os hormônios derivados dos aminoácidos e os hormônios derivados do colesterol, que são os hormônios esteroides, que serão responsáveis pela síntese dos nossos hormônios sexuais. Então, a partir daí, esses hormônios, como nós vimos, eles podem ter uma atuação na própria célula secretora, que é uma atuação autócrina, na célula vizinha, que é uma atuação parácrina, ou então numa célula bem distante, uma vez com que esse hormônio ele atinge a corrente sanguínea, que seria uma resposta endócrina por si só. Então, esse hormônio, uma vez com que ele esteja trafegando, ele esteja sendo transportado pela corrente sanguínea, como é que ele vai conseguir se comunicar e desempenhar sua resposta celular? Isso é chamado então de mecanismos de sinalização celular, onde o hormônio ele funciona como um primeiro mensageiro, ele vai transmitir essa mensagem como do meio externo até a célula, Então ele é uma molécula sinalizadora do meio externo para a célula e a partir daí nós vimos então que, assim como acontece com os neurotransmissores, com hormônios vai ser da mesma maneira. Tanto os neurotransmissores como os hormônios, eles vão precisar ter interação com os seus receptores específicos de membrana e a partir da sua interação com os receptores específicos de membrana, uma outra mensagem acontece de maneira intracelular, dentro da célula. Então esses receptores, uma vez com que eles tenham interação com os hormônios, esses receptores vão ativar proteínas intracelulares, que são chamadas de segundo mensageiros, e a resposta celular ela vai ser desencadeada. Como que isso funciona? Observando essa figura, nessa figura aqui então nós temos um exemplo da membrana celular sendo exemplificada por essas duas linhas aqui, Essas duas linhas horizontais, nessa porção aqui superior. Então com isso nós observamos que nós temos um receptor inativo. Por que esse receptor inativo? Porque ele ainda não recebeu a mensagem do hormônio. Então por isso que quando um hormônio ele se liga ao seu receptor específico, nós temos então uma mensagem do primeiro mensageiro. Então o hormônio ele vai funcionar como um primeiro mensageiro. Então ele vai tentar comunicar à célula do que está acontecendo no meio externo. Então esse receptor agora ele se torna ativo. Uma vez com que esse receptor então ele se torna ativo, o que ele vai fazer? Ele vai ativar uma série de enzimas, aqui exemplificadas por essas letras ES e esses números uns, Primeiras enzimas que têm contato direto com esses receptores e, por sua vez, essas enzimas que têm contato direto com esses receptores, elas podem ativar outras enzimas, que são as enzimas aqui E2, e essas enzimas E2, então, elas começam a promover a degradação e ativação de uma série de proteínas intracelulares que são chamadas de segundo mensageiros. E então essas proteínas intracelulares que são chamadas de segundo mensageiros, elas vão desempenhar uma resposta que vai permitir então o controle do próprio tráfego de íons através da membrana celular, ou os segundos mensageiros eles vão ter atuação até mesmo no núcleo, em proteínas nucleares específicas, para que então a síntese proteica, uma série de outros fatores venham a acontecer. O mais interessante é saber que esses receptores, eles possuem classes diferentes. Então nós temos aqui receptores provenientes de canais iônicos, aqui na letra A. Então isso significa que esses receptores eles vão ser muito importantes então para que os canais iônicos permitam o fluxo de íons. Então, uma vez com que uma molécula sinalizadora, então ela tem a interação com um receptor específico, esse canal iônico então ele vai se abrir permitindo o fluxo iônico, Muitas células possuem, como mecanismo de sinalização celular, os receptores acoplados às proteínas G, E essas proteínas G, ainda assim, elas podem sofrer dois tipos de subdivisões. Nós temos a proteína G, que é chamada de proteína estimulatória, nós temos a proteína G, que é chamada de proteína G inibitória, e até mesmo a proteína GQ. Existem hoje em dia, a comunidade científica já mostrou uma variedade muito grande de proteínas G, mas basicamente o que a gente pode especular em relação a uma resposta hormonal
seria através de uma proteína G estimulatória, que estaria promovendo um estímulo àquela célula, ou uma proteína G inibitória, que estaria promovendo, então, uma inibição àquela célula. Um exemplo muito clássico disso, como nós vimos na videoaula sobre o sistema nervoso autonômico, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele secreta noradrenalina, enquanto que o sistema nervoso parasimpático, ele vai secretar acetilcolina. No coração, nós vimos que a noradrenalina, o que ela vai fazer? Ela vai promover o aumento do ritmo cardíaco, aumento da frequência cardíaca e aumento da força de contração. Então, isso se dá pelo quê? Porque a noradrenalina, ela se liga ao receptor beta-adrenérgico, que é o seu receptor específico, e o seu receptor beta-adrenérgico está acoplado a uma proteína G estimulatória. Então, por isso que o potencial de membrana, né, o tráfego através do potencial de membrana ela é acelerado, tá? A taxa de despolarização da membrana ela aumenta, e por isso que o coração então ele começa a trabalhar num ritmo muito mais acelerado. Em contrapartida, nós temos então a acetilcolina. A atuação da acetilcolina no coração, podemos perceber claramente que ela reduzia a frequência cardíaca e diminuía também a força de contração. Ou seja, ela tem uma resposta inibitória nesse tecido específico. Então, a acetilcolina, quando ela se liga a receptores muscarínicos, né, são os receptores específicos da acetilcolina no coração, os receptores muscarínicos, então a taxa de despolarização, o fluxo iônico, começa a ser reduzido e a partir daí o coração ele começa a trabalhar de maneira mais branda, buscando uma resposta bradicárdica, que seria a redução da frequência cardíaca, bem como uma redução, né, da força de contração, que seria um efeito inotrópico positivo. Tá? Então, além dos receptores acoplados à proteína G, nós temos também receptores que são caracterizados como receptores enzimáticos. Focando um pouco mais em relação à via de sinalização proveniente da proteína G, aqui nós temos um exemplo bem claro. Tá? Como foi demonstrado, nós temos a proteína G aqui, ó, proteína G S-alfa, que seria a proteína G estimulatória, tá? E a proteína GI-alfa, que seria a proteína G inibitória. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um receptor, tá? Um receptor seja para adrenalina, ou para noradrenalina, ou até mesmo para acetilcolina. Observando então que esse receptor ele possui 7 domínios transmembrana, tá? E a partir daí, quando a molécula ela tem interação com esse receptor, o que ele vai fazer? Ele vai promover a ativação da proteína G. Tá? Então a proteína G ela tem 3 subunidades, a subunidade alfa, a beta e a gama. A subunidade alfa, então, é a subunidade mais importante. Tá? Então, no exemplo da adrenalina, a adrenalina vai ter a interação com o seu receptor e o seu receptor vai estar acoplado à proteína G. Como segundo mensageiro, então, nós temos, né, a proteína G estimulatória, que vai promover, então, o aumento da atividade da enzima adenilato ciclase, e a adenilato ciclase vai promover o aumento da produção de AMP cíclico, e o AMP cíclico que funciona como segundo mensageiro, tá? Estimulando, por sua vez, a taxa de despolarização da membrana, favorecendo o maior tráfego, né, o maior tráfego do fluxo iônico, promovendo uma maior taxa de despolarização e acelerando a frequência cardíaca, assim como promovendo aumento da força de contração. Por outro lado, né, como citado, o sistema nervoso parasimpático, através da acetilcolina, vejamos nessa figura, ele vai ter interação então com o seu receptor muscarínico, e aí a partir daí nós teremos a ativação da proteína G-alfa inibitória. Reparem então que a proteína G-alfa inibitória, ela leva à inibição da adenilato ciclase, tá? Ao contrário da proteína G-alfa estimulatória. Então, a inibição da adenilato ciclase vai promover, então, a redução, tá, da formação do AMP cíclico e, como consequência, a redução da taxa de despolarização, redução da frequência cardíaca e, por sua vez, também redução da força de contração. Mais adiante, então, nas próximas videoaulas, vejamos alguns exemplos específicos de outros hormônios que fazem parte dos nossos eixos hormonais, controlado pelo hipotálamo, pela hipófise e, por sua vez, a sua influência nas glândulas periféricas. Muito obrigado.